Ele é coordenador regional do MDA no norte do Espírito Santo. Pastor sênior da Igreja Batista Palavra e Poder. O homem sonhador, que sonha os sonhos de Deus. Tem lutado, caminha na direção de um alvo, de uma cidade totalmente ganha para Jesus. Vamos receber nosso palestrante com a salva de palmas, Rodrigo Amaral. Abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 2, verso 37 a 41. Atos 2, 37 a 41. O texto está aí na tela para você. A palavra que eu quero trazer para você nessa tarde é o início de todo avivamento. O início de todo avivamento, como começa o avivamento. E não tem outro lugar para a gente recorrer a não ser a palavra de Deus, porque é ali que vai nos dar todos os princípios que nós precisamos ter para entender como que o avivamento começa, o que Deus tem que fazer para nossa, ou que nós também precisamos cooperar para esse avivamento. E é muito importante a gente entender isso. Então eu quero começar lá em Atos 2, 37, lendo esse texto com você. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Uau! Atos 2, 37. A palavra de Deus nos diz assim. Está aí na tela para nós, vamos lá? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Você está lendo o texto comigo? Você se arrepende dos seus pecados e recebe de Jesus Cristo o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Fala para o teu vizinho: a promessa é para você. Aleluias. A promessa também é para os seus filhos. Diga: é para a sua casa, a sua descendência. A promessa é para todos quantos, e também para todos que estão longe. Diga: a promessa é para aqueles que estão lá fora ainda, que não conhecem o amor de Deus. Essa promessa é para eles também. E para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Naquele dia, num único dia, 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Meu irmão, isso não é outra coisa a não ser avivamento. E como que nós precisamos compreender essas verdades? Como que a gente precisa chegar ao entendimento dessas verdades? E eu queria convidar, irmãos, o diretor máximo de tudo isso, dessa conferência, o Espírito Santo. Nós começamos a conferência invocando o Espírito Santo sobre nós. E eu quero orar com você ao Espírito Santo em nome de Jesus. Mesmo como você está aí assentado, pare um pouco o que você está fazendo, ligue-se ao trono de Deus e vamos orar juntos. Pai, em nome do Senhor, nós estamos diante da Tua presença nessa hora. E nós, Deus, não podemos pregar uma palavra de avivamento, confiando, Deus, na força humana, confiando no intelecto humano, confiando na capacidade humana, confiando no conhecimento humano. Por isso, Pai, eu assumo a minha incompetência para pregar essa mensagem, eu assumo a minha limitação para declarar as verdades do Senhor nesse lugar, mas eu também assumo a minha dependência total do Teu Espírito Santo, para que o Senhor, ó Deus, traga o Teu fogo, ó Pai, porque o papel foi escrito, a mensagem foi digitada, mas o fogo só pode vir do alto, só pode vir do Senhor, o Deus de Elias, o Deus da minha vida, o Deus da nossa vida. Então eu oro no poder do Teu Espírito Santo, para que essa verdade desça ao nosso coração e seja revelada a nós, ó Deus, não apenas trazendo informação, mas trazendo transformação para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Dê um aplauso para Ele. Aleluia. É para Ele mesmo? Ah, bom, é para Ele. Aleluia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nunca faça menos do que o melhor para o Senhor. Porque quando Jesus quis salvar a mim e a você, quando Deus quis salvar a mim e a você, Ele não mandou um anjo. Ele mandou um anjo de asa quebrada. Ele mandou um anjo com a roupa suja. Ele mesmo veio. Ele deu o melhor dele. Sabe qual é o melhor de Deus? Ele mesmo. O melhor de Deus é Ele mesmo. Então não se contente em dar a Deus menos do que o melhor. Menos do que o melhor. Ah, mas pastor, eu estou cansado. Meu irmão, você nunca leu na palavra de Deus
que Ele faz forte ao cansado e aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia! E se ficar muito difícil, você pode contar com o auxílio de um cafezinho para dar aquele gás, viu? Meu irmão, o tema dessa mensagem é o início de todo avivamento. Quando eu leio Atos 2, 37 a 41, eu vejo o poder do avivamento, os efeitos do avivamento, mas eu entendo que Deus colocou na palavra dele caminhos, irmãos, caminhos que eu e você podemos trilhar para compreender como tudo isso aqui de Atos 2, 37 a 41 aconteceu, como que isso se tornou uma realidade viva, como que isso realmente veio à tona. Então eu preciso recorrer àquilo que aconteceu anteriormente. Então eu quero ainda olhar para o capítulo 2 de Atos com você e compreender algumas coisas. Quero olhar também para o capítulo 1, onde tudo começa, e eu quero convidar você a entender esse texto comigo. Lá no capítulo 1 de Atos, você pode voltar lá e você vai ver algo no verso 6, onde Jesus está reunido com os discípulos. E num dado momento ele está ali partindo pão com eles, e eles começam a perguntar: Senhor, vai ser esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E aí nessa passagem, no verso 6 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Quem é que estava reunido com Jesus aqui? Jesus aqui está ressurreto, e quem estava reunido com ele eram os discípulos, os 120. E numa ocasião Jesus então está ali com eles, e compartilhando com eles. Jesus está dizendo aqui o verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual eu falei a vocês. E aí então, falando da promessa, no verso 5 ele ainda deixa claro: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Poucos dias. Mas o que acontece com eles? Mesmo depois de ouvir uma palavra de Jesus como essa, eles voltaram os olhos deles para a terra. O que a gente compreende, irmão? Um grande avivamento, ele começa com a correção da visão errada de ser igreja. Veja bem, havia uma visão errada no coração desses discípulos de Jesus. E a visão errada deles de ser igreja. Enquanto Jesus estava falando das grandezas celestiais, do poder de Deus na terra, eles estavam preocupados com governos políticos, eles estavam preocupados com promessas passadas, eles estavam preocupados com reinos terrenos. Escute, a igreja da nossa geração é uma igreja que ela está buscando os seus próprios interesses. Assim aqueles discípulos estavam preocupados com a pátria, com os interesses dele, com a nação de Israel. Enquanto Jesus está falando: olha, o que eu tenho para vocês é muito maior do que isso. A igreja da nossa geração precisa corrigir a visão errada de ser igreja. Queridos, por quanto tempo nós fomos uma igreja de clube social, de uma igreja de família, onde se entra, onde se busca, mas só o que é para si. Eu cheguei nesse lugar e conheci pessoas que diziam assim: bom, eu não gosto de falar com ninguém, porque esse negócio da fofoca, eu não gosto de problema, então eu entro na igreja, eu assisto o meu culto e eu vou para minha casa logo que acaba. É uma visão errada de ser igreja. Irmão, de todas as metáforas que a Bíblia usa para a igreja, usa lavoura de Deus, usa exército de Deus, usa como assembleia, a reunião dos santos, a assembleia de Deus, usa o termo como o corpo de Cristo. Mas sabe qual é a metáfora mais repetida na Bíblia Sagrada? Família de Deus. Família de Deus. Presta atenção. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, quando você estiver diante de uma mulher mais idosa, trate essa mulher como se fosse sua mãe. Ensine isso na igreja. Olha, se você encontra uma moça jovem, é como se fosse sua irmã. Se você encontra um moço como seu irmão, se você encontra um homem mais velho como seu pai, é o sentido de família. Paulo outra vez escrevendo disse: olha, nós precisamos cuidar muito bem de todos, mas principalmente daqueles que pertencem à família da fé. E Paulo diz que o Senhor nos resgatou,
e nos inseriu na família dele, a família de Deus. Então igreja é família, irmão. Escute uma coisa, igreja é família, é a família de Deus. E numa família, sabe, quando nós temos diferenças dentro de uma família, nós precisamos nos assentar e conversar, nos assentar e resolver. Mas o que nós vemos pessoas fazerem, quando tem problema na família de Deus, igreja, as pessoas querem sair da família. Imagina você morando na sua casa e tendo problema com teu pai e tua mãe, e isso você com 5 anos de idade, você diz, vou mudar de família, não quero mais esse pai e essa mãe, não serve para mim. Nós não fazemos assim, irmãos. Nós não podemos agir assim, a igreja é a família de Deus. A igreja da nossa geração precisa corrigir isso. E que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda que o Senhor Deus nesse tempo está corrigindo a visão errada de ser igreja. Porque nessa geração existe uma igreja da nossa geração que ela simplesmente está buscando os seus interesses, mas também uma igreja que deixou de ser fornecedora para ser consumidora. E os pastores se matam para trazer uma palavra, e aí aquela coisa toda, sabe, parece um supermercado onde as pessoas vêm para comprar o melhor produto, o produto está mais em conta. Então as pessoas se sentam e começam a selecionar o que elas têm no culto, e dizem, olha, não está escrito na Bíblia, examinai tudo, retende só o que é bom. E aí um diz, eu não gostei desse negócio de dança na igreja. Para que isso? Para que isso tudo, essa irmã pulando desse jeito, os cabelos dela voando assim? Para que isso? Não precisa ser assim, acho que está muito exagerado isso aí. Sabe, e as pessoas começam a selecionar, porque elas vieram para consumir algo, não vieram para dar algo, elas vieram para tirar algo. E por isso pessoas mudam de igreja, porque esse mercado não está me atendendo bem. Vou para outro lugar. Vou para outro lugar onde os meus interesses possam ser satisfeitos. Vou para outro lugar onde eu vou consumir, então eu quero o meu milagre urgente. Eu quero parar de sofrer urgente, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é consumismo. Veja bem, outra coisa que acontece com a igreja da nossa geração, ela quer viver na contemplação. Olhe para a sua Bíblia, no verso 11, Jesus está subindo aos céus, e já subiu, e os apóstolos estão lá, os 12 olhando para cima. Diz a Bíblia que 500 viram a ascensão de Jesus, e eles ficaram olhando para cima. Só na contemplação, foi preciso um anjo, ou 2 anjos descerem dos céus, está lá no verso 10, e o verso 11 diz que esses anjos, ou 2 homens vestidos de branco, que surgiram no meio deles, eram anjos obviamente, disseram para eles, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Sabe o que é isso, irmão? Deus já nos deu todas as ferramentas para ganharmos uma cidade. Deus já nos deu todo o potencial que nós precisamos. Deus já nos deu tudo, mas nós ficamos só contemplando, olhando, dizendo, quem dera. Ah, que pena, ele subiu e agora? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me defender? Jesus olha e diz, os anjos olham para ele e dizem assim, vão à luta. Vocês estão debaixo de uma palavra. O que vocês estão esperando? Vão cuidar daquilo que vocês precisam cuidar. Escute, muitas vezes nós estamos olhando para o alto, meu irmão, apenas contemplando e não agindo. Só contemplando, pensando, como seria bom se, como seria bom se, como seria bom se. Meu irmão, vá à luta, vá à luta. A igreja da nossa geração é uma igreja que não quer mais se reunir. Ela não quer mais se reunir. Hoje nós estamos vivendo o movimento dos sem igreja. Ou seja, eles dizem o seguinte, você não precisa estar numa igreja. Você não precisa pertencer a uma organização. Basta você fazer suas coisas em casa mesmo. Pode ser pela internet. E dízimo, você não precisa dizimar. Pega o teu dízimo, compra sacolão, compra cesta básica e dá para os pobres. Porque Deus não está querendo isso. Sabe? Existe um movimento dos sem igreja. E esse movimento começa com os filósofos da era moderna, que começam a dizer o seguinte, olha, eu até acredito em Deus, alguns filósofos dizem isso, eu até acredito em Deus, mas a instituição organizada, religiosa, eu não acredito, então não serve, então siga Deus do seu jeito, não precisa de igreja para isso.
É preciso corrigir a visão errada de ser igreja. Como é que é o início de um avivamento? Deus começa corrigindo a visão errada de ser igreja. Ao invés de uma igreja consumidora, ao invés de uma igreja que quer ser servida, uma igreja que quer ser bem suprida na sua necessidade pessoal, Deus quer uma igreja que se mova para servir ao Senhor. Deus quer uma igreja que saiba se dar pelo Senhor, que entenda o seguinte, e nossa geração vive muito disso, que muita gente vem, eu quero ser cuidado, eu quero ser cuidado, eu sei que você precisa ser cuidado, eu também preciso, mas escute uma coisa, agora que você está sendo cuidado, passe a cuidar também, não, mas eu não estou pronto, mas depois de 3 anos você não está pronto ainda, já está sendo discipulado há 10 anos e nada mudou na sua vida, quando é que você vai ficar pronto? Olha só, como que Deus quer corrigir isso, irmão? O início de todo avivamento começa com algo. Olhe para a sua Bíblia no verso 13, ainda do capítulo 1. A Bíblia diz o seguinte, que quando eles chegaram, depois de terem voltado lá do Monte das Oliveiras, eles estavam lá, o texto diz no verso 12 que eles estavam voltando do Monte das Oliveiras. Quando eles chegaram, eles subiram ao aposento aonde eles estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E o verso 14 diz, todos eles se reuniam sempre em oração. Como é que o avivamento começa, irmão? Começa com as reuniões de oração. Escute uma coisa, irmão. É uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão necessária, é uma coisa tão importante, mas é uma coisa tão menos praticada. As reuniões de oração. Meu irmão, há muita coisa que você pode receber de Deus orando sozinho, mas há coisas que Deus só reservou para você orar junto com alguém. E uma dessas coisas é o avivamento. Igreja nenhuma vai ser incendiada se não tiver pelo menos 2 ou 3 reunidos buscando avivamento. Escute isso, meu irmão. É uma coisa óbvia. E é tão interessante que a gente fica falando assim, mas reunião de oração, né? Às vezes a gente vê por aí, congresso de oração, irmão. Congresso de oração. O grande Charles Spurgeon diz o seguinte, você aprende a orar orando. Né? Quando a gente começa a orar, a gente começa meio atrapalhado, né? Você que já foi novo convertido como eu, sabe o que eu estou falando. Eu me lembro que eu era de uma classe de EBD, e aí a professora lá que estava nos dirigindo, ela sempre pedia alguém para orar, e o meu coração já ficava acelerado, porque se você não sabe, eu era muito tímido, mas o Espírito Santo está fazendo a obra, ainda continuo muito tímido, né? Muito, né? E aí, ela pedia todo mundo orar, e meu coração já ficava acelerado. Eu falei, vai me pedir. O que eu fiz? Todo novo convertido faz muito bem isso. Ensaia uma oração antes. Na mente, você começa a ensaiar a oração. Tá. Já sei o que eu vou falar. Bom, chegou o grande dia, ela pediu, eu quero pedir o irmão Rodrigo para orar, você agora. E eu comecei orando a oração que eu ensaiei. Mas no meio do caminho, meu coração acelerou muito rápido, meu cérebro ficou muito oxigenado, e eu comecei a atropelar as palavras, eu comecei a dizer, Deus, eu quero te abençoar, Senhor, nessa manhã, e eu, irmão, abençoei Deus, imagine, sabe, nós precisamos entender isso, a gente aprende a orar, orando. Jesus disse algo tão poderoso em Mateus 18:19, ele disse, em verdade, também vos digo, e toda vez que Jesus usava essa expressão, em verdade vos digo, era algo mais importante. Todo rabi, quando ele repetia 2 vezes uma mesma expressão, ele estava dizendo o seguinte, preste atenção no que eu vou falar, ou então quando simplesmente se assentava para ensinar. Você vê isso em Mateus capítulo 5, no sermão do monte. Jesus sobe o monte, mas ele se assenta e passa a ensinar assentado. Quando o mestre se assentava, todo mundo ao seu redor sabia do seguinte, ele vai falar baixo, então é hora de chegar perto, porque o que ele vai falar baixo é muito importante, e eles se achegam para ouvir o que Jesus fala. E as multidões estavam tão atentas que elas conseguem ouvir, parte das pessoas começam a ouvir, mas o sermão do monte foi direcionado primeiramente para os discípulos. Você vai ver isso em Mateus capítulo 5, que Jesus sobe ao monte, se assenta e passa a ensiná-los. E aí Jesus, então, ele
nos fala acerca disso. Ele diz: olha, em verdade vos digo, presta atenção que isso aqui que eu vou falar é muito importante. É isso que Jesus estava dizendo na sua introdução. E ele diz: em verdade vos digo que se 2 dentre vós, diga comigo 2, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. É a oração da concordância. É a oração da concordância. Os discípulos aprenderam isso aqui em Mateus 18, e eles então passam a se reunir, lá no verso 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Deixa eu te falar uma coisa, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estavam reunidos orando. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo para você que quando eles estavam ali, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles estavam reunidos orando. Porque talvez você pense assim: eu vou numa conferência, alguém vai pegar um azeite, passar na mão, botar na minha testa, e eu vou falar em novas línguas. Irmão, às vezes até acontece, mas em geral o que eu vejo o meu Deus fazer, é quando a gente está buscando a presença dEle, em oração, na dependência dEle. Eu fui visitado por Ele assim, eu fui batizado no Espírito dessa forma, orando a Ele. Enquanto orava, algo aconteceu. Escute isso, meu irmão. Você precisa entender isso. As reuniões de oração. Só que o que acontece? Muitos de nós têm medo da reunião de oração. Alguns pastores têm medo do que pode acontecer numa reunião de oração. Não, tem que orar num lugar que eu possa ver. Nós fizemos aqui, irmãos, 21 dias, 40 dias, né? 40, é o que está na minha cabeça, 21 que a gente vai fazer agora esse ano. 40 dias, 40 dias de jejum e oração, 4 ciclos de 10, cada 10 dias um tipo de jejum, e naqueles 40 dias a gente jejuava, orava. Irmão, foi uma revolução que Deus começou a fazer, coisas tremendas, milagres, gente voltando para as células. Quando nós nos reunimos para orar, 15 para as 6 da manhã, eram 3 vezes por dia. 15 para 6 da manhã a gente começava a orar, terminava às 6:30 da manhã. 15 para meio-dia a gente começava a orar, terminava meio-dia e 30. 15 para as 6 da tarde, terminava às 6:30. E o povo vinha, e o calor começava a aumentar no negócio, irmão. Começou a pegar fogo o negócio. E as coisas de Deus começavam a acontecer no nosso meio. Mas pastor, acordar cedo, dá uma preguiça. Eu tenho tanta coisa para fazer. Bill Hybels escreveu um livro dizendo o seguinte. O título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Quando você tem muitos afazeres, quando você tem muitas responsabilidades, aí que você precisa tirar muito tempo com Deus. Aí que você precisa orar mais. Sabe, Jesus disse: em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem. Nós precisamos concordar sobre o avivamento. Nós precisamos querer isso. Jesus disse que você resolve o problema. Quem é que está com problema de dificuldade de líder de célula? A pastora Mara falou de uma dificuldade que a gente está, né? Aí Jesus já trouxe a solução para o problema. Está aqui, olha que luxo, Mateus 9:38. Jesus falou assim: então se dirigiu aos discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem muita gente para cuidar, mas tem pouco líder, tem pouco discipulador. Aí Jesus falou o seguinte: simples, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você está entendendo isso? Irmãos, eu já orei para Deus mandar tecladista para essa igreja. Eu já orei para Deus mandar tocador de baixo, baixista para essa igreja. Eu já orei por tanta coisa, e Deus sempre ouviu a nossa voz. E agora a gente está no tempo que a gente precisa orar para Deus mandar os líderes. E outra coisa, escuta, o mover de Deus é assim, irmão. Se Deus não pinçar alguém de dentro, Ele traz alguém de fora. É assim que Deus faz. Ele traz alguém de fora que está querendo a mesma coisa que a gente quer. Escute, só que quando você começar a orar por isso aqui, quando você começar a rogar o Senhor da seara, Senhor, manda trabalhador, escute uma coisa, abre o seu coração, porque Deus vai falar assim: eu estou mandando você, eu quero é você, você está entendendo isso, irmão? Amém? Ele nos leva para o nível do comprometimento. Jesus fala aqui: as ovelhas estão aflitas e exaustas, são ovelhas sem pastor. E Ele está perguntando: onde é que estão os trabalhadores da seara? Então quando a gente ora, a gente deve estar preparado para Deus apontar para nós como resposta à nossa própria oração. Escute, muitas vezes você mesmo é a resposta da sua própria oração. Você mesmo é a resposta da sua própria oração. Você está entendendo isso? Amém?
como é o início de todo avivamento. Como que acontece, como que é o início de todo avivamento. Olhe para a sua Bíblia ainda no capítulo 1. Aqui tem princípios para nós, lá no verso 21. Você sabe que Judas traz Jesus, Judas morre, né, comete suicídio, e aí então diz a palavra que o Espírito Santo ergueu o apóstolo Pedro. Diz o seguinte, que ele ergueu, levantou o apóstolo Pedro. Preste atenção nisso. Quando todos estavam reunidos lá no verso 14 e 15, no verso 16, no verso 15 diz, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos. O líder, era um grupo de cerca de 120. E ele disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Ele começa então o seu discurso. Sabe, a primeira coisa, escute bem, a primeira coisa que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus, foi que eles se reuniram para orar. Corrigiu a visão errada de ser igreja pensando nos próprios interesses e começaram a orar pelos interesses do céu. Você está aqui? Amém? Começou a buscar os interesses do céu. A segunda coisa que aconteceu é que Pedro se levanta e começa a dizer o seguinte, olha, tem uma palavra profética, tem algo acontecendo, mas olha o que ele diz no verso 20, mas tem uma palavra profética que diz que outro deve ocupar o lugar de Judas. O que significa isso, pastor? Significa que todo avivamento ele começa com reuniões de oração, mas ele começa também com a restauração da visão de Deus para ganhar o mundo. Como assim? A restauração da visão de Deus para ganhar o mundo. Porque a igreja, ao longo dos tempos, ela se perdeu. Sabe, eu sou dessa época também, por mais que eu tenha me convertido com 20 anos de idade, mas eu sou dessa época também, da época que as igrejas, eu não estou dizendo que isso está errado, irmão, eu estou dizendo que isso gerou um coração diferente para a igreja. E do que eu estou falando? Uma junta missionária, que envia missões para o mundo missionários para o mundo todo, e aí chega alguém aqui, faz uma campanha missionária, e você dá uma oferta para enviar para missões. Glória a Deus, que bom, que maravilha. Só que para você, para muitos dos nossos irmãos no passado, a ideia era o seguinte, já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte quando eu ofertei para o missionário. E isso simplesmente colocava-nos numa posição confortável, dizendo, alguém está trabalhando quando eu deveria trabalhar. Eu pago alguém para trabalhar para mim. Eu pago alguém para ganhar almas. Eu pago alguém para fazer o serviço que eu preciso fazer. Isso gerou uma igreja que queria investir em missões mundiais, em missões nacionais, mas que não ganhava o vizinho da esquina. Isso gerou uma igreja que estava extremamente confortável na sua maneira errada de ser igreja, mas confortável. E aí vamos descer mais um pouco. Aí dentro da igreja formou um ministério de evangelismo. Quem é que forma o ministério de evangelismo? Só quem gosta de ganhar alma. Quem não gosta não vai para esse ministério, vai fazer outra coisa. E aí, qual é a ideia? Bom, esse negócio de evento para ganhar gente, esse negócio de visitação, esse negócio de procurar a pessoa, isso é com o ministério de evangelismo, não é comigo. O meu negócio é tocar. Olha minhas mãos de tecladista. Nada contra, Cleuto, nada contra. Olha, eu lembro de uma história dessa, que uma vez alguém estava carregando peso, né, carregando as caixas, né, e os meninos aqui um dia, o Rômulo, assim, sabe, quando as pessoas começam a se exaltar assim fora de hora, né, aí o Rômulo falou assim, pastor, a gente podia ver um hold para nós no futuro, né, sabe que o hold é o cara que carrega o peso. Eu falei, há muito tempo atrás, falei, deixa ver, vai chegar a sua hora do hold. Começamos a construir o templo. Falei, vem cá que eu tenho um serviço de hold para vocês. Cavar buraco, carregar balde de concreto nas costas. É o serviço de hold. É. E os caras trabalharam pesado, viu? Eu quero dizer isso para vocês, estão vendo essas colunas, estão vendo essa construção? Oh, que grande construção. Foram esses meninos que trabalharam pesado. Trabalhavam segunda, quarta e sexta noite, sábado o dia todo, ensaiavam e ainda ministravam no domingo. Escuta, meu irmão, Pedro tem uma revelação, o Espírito Santo vem no coração de Pedro e diz assim, Pedro, o time está desfalcado. O que Deus estabeleceu é para jogar com 12 jogadores, só tem 11, porque um foi para o time do adversário. Pedro, está na hora de fazer uma convocação. Está na hora de fazer uma convocação. Pedro, vamos levantar alguém, Pedro. Olha só, irmãos, olha com o que o Espírito Santo se preocupou primeiro. Em formar o time.
Escuta, pastor, você que está começando na visão celular, na visão de MDA, forma o seu time. Forma o seu time. Líder de célula, forma o seu time dentro da sua célula para uma grande multiplicação. Escuta isso. Supervisor, forma o seu time. O verso 21 diz, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra qual dos 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Fala com o teu vizinho, agora o time está completo. Escuta, meu irmão, Deus vai cuidar dos nossos interesses, enquanto nós cuidamos dos interesses de Deus. Deus vai cuidar das nossas necessidades, enquanto nós cuidamos dos interesses dEle. Jesus disse o seguinte, eu afirmo que isso é verdade. Aquele que por causa de mim, do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, filhos, terras, receberá muito mais ainda nesta vida, e receberá 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Ele prometeu recompensa também para aqui. Ele também prometeu isso, irmão. Ele faz com que o solitário viva em família. Quantos chegaram na casa de Deus se sentindo sozinho, mesmo no meio da multidão, como eu, sabe? Mesmo tendo amigos, tendo gente para sair para a noitada, mas você chega com aquele sentimento, eu estou sozinho, mas hoje eu tenho uma grande família, meu irmão. Há umas 2 semanas eu precisei ir ao Rio de Janeiro para tirar um visto de passaporte. Quando fui para lá, irmão, eu não paguei hotel, eu não paguei Uber, eu não paguei táxi, irmão. Me levaram para tudo quanto é lugar. Pessoas que eu nunca tinha visto, mas são meus irmãos, a minha família. Isso é maravilhoso. Sabe, queridos, Jesus está nos perguntando nessa tarde, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? O interesse de Deus sempre foi de expandir o reino. A visão do Senhor, o interesse primeiro do Senhor é ganhar o mundo. Então escute, irmão, sabe por que muitos avivamentos começam, mas não continuam? Porque não se estabeleceu uma estrutura para receber esse avivamento. Às vezes você quer um avivamento segurando odres velhos não suportam vinhos novos. Escuta uma coisa, se tem uma coisa que é fato, Deus nunca vai levantar uma estrutura nova numa base velha. Deus nunca vai estabelecer uma construção nova numa base velha. Deus não coloca uma coisa tão poderosa como a presença do Espírito Santo numa vida que está toda bagunçada. É preciso estabelecer a ordem, é preciso fechar as brechas. Deus estava dizendo para Pedro, o Espírito Santo estava falando com Pedro, Pedro, tem que fechar a brecha, só tem 11, o time não é de 11, o time é de 12. Tem que ser no padrão de Deus, tem que ser do jeito de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Escute, o Senhor está nos chamando e perguntando, vocês me chamam de Senhor, ótimo, que bom, muito legal, mas quando é que vocês vão fazer aquilo que eu estou mandando vocês fazerem? Sabe como se conhece alguém que ama Jesus? A própria Bíblia responde. A gente acha que alguém que ama Jesus é aquela pessoa que se derrama na adoração, que chora, né? Que se mistura com a baba, com a meleca, né? Com o choro, tudo junto ali, né? Esse ama Jesus, olha lá. Ou então ama Jesus porque grita que ama Jesus, ou então sai pela rua dizendo que é louco por Jesus. Mas Jesus diz como que você facilmente identifica alguém que ama Ele. Sabe como? Ele conversa com Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Pedro disse, eu te amo. Aí ele falou, então tá bom, então apacenta as minhas ovelhas. E ele perguntou de novo, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. A maior prova de que alguém ama a Deus é quando alguém cuida de alguém. É quando alguém discipula, é quando alguém dá a sua vida pelos outros. Foi isso que Jesus disse. Você quer provar que ama Jesus? Então cuide de alguém, meu filho. Discipule, se interesse em cuidar de pessoas, se interesse em abraçar pessoas e levá-las para o reino de Deus. Como é que começa um avivamento, irmão?
com o enchimento do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como ter 3.000 convertidos pela força do intelecto humano. Sabe, a gente pode escrever os melhores sermões, a gente pode preparar a melhor edificação da célula, mas aquilo só vai ser, sabe, papel, letra, se não tiver o toque, o fogo do Espírito Santo. É como já foi dito, preparar um sermão bem elaborado é fácil, difícil é fazer o sermão pegar fogo. Eu vejo uma geração tão esquisita que fica pregando o sermão dos outros. Eu ainda tenho dificuldade com isso, eu não consigo, ainda não consegui. Eu tentei fazer uma vez, mas fica muito ruim. Mas uma geração que se acostumou, não estou dizendo de você de vez em quando pegar a palavra do pastor tal e trazer, eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que é legal, mas quando a pessoa se acostuma a ficar apenas repetindo o que os outros falaram, é o que a gente chama de papagaio de pirata, né? No seminário a gente encontrava muito disso, né? O camarada vinha e falava assim, não, porque o professor dizia, não, porque Jesus, nós pesquisamos, e a família de Jesus era muito rica, porque um dos irmãos de Jesus pertencia ao Sinédrio, e para pertencer ao Sinédrio, o cara tinha que ter muito dinheiro, então chegamos à conclusão que a família de Jesus era rica, é muito rica. Então, aí o outro seminarista ouvia aquilo, saía repetindo, ia pregar no púlpito aquilo, como se aquilo fosse uma verdade, sabe? Aí a gente vê muito isso acontecendo, às vezes você traz uma palavra que não é sua, Spurgeon disse isso, cuidado para quando você, né, tomar o martelo, tomar o machado emprestado de alguém, e depois esse machado cair, você diz, ai meu Deus, era emprestado, ai meu Deus, era emprestado. Sabe, queridos, escute uma coisa, só vai acontecer um avivamento, só vai ser usado por Deus uma pessoa que compreende que é necessário mais do que as suas próprias forças para que o poder de Deus se manifeste. Sabe, o pastor Edson Queiroz, saudoso pastor Edson Queiroz, ele diz o seguinte, o máximo que o homem pode produzir é animamento, mas só o Espírito Santo produz avivamento. Sabe, a gente pode animar o povo, pode dar um gás no povo, pode levar o povo a fazer muita coisa, mas isso é o limite do homem, mas o Espírito Santo pode produzir avivamento, mudança de paradigmas, mudança de muitas coisas, irmão. Agora deixa eu te falar uma coisa, você está pronto para receber avivamento? Porque deixa eu te falar uma coisa, quando o avivamento vem, ele mexe com as nossas estruturas, ele mexe com aquilo que a gente cria antes, ele mexe com aquilo que ensinaram para nós antes. Falava com um discípulo, né, o pastor Jomar dizia para ele, né, que era o desafio de você desaprender, né, aprender, desaprender e reaprender, acho que é isso mesmo, meu filho, e reaprender. Na verdade, irmão, a gente tem mais coisa para desaprender do que para aprender. A gente tem mais coisa para desaprender do que para aprender. Quanta coisa errada que a gente aprendeu e saiu repetindo e fazendo, e achando que estava fazendo certo. Não, porque eu aprendi assim a vida toda. Sabe, é coisa linda. Nós temos aqui um diácono, o irmão Domício, nosso presidente dos diáconos. A gente ainda tem diácono aqui, né? E, aliás, não posso nem revelar isso aqui de púlpito, porque foi uma conversa dos bastidores. Mas eu estou tão feliz com a visão dele, né? O Rômulo, né, conversou com ele. O homem está com a visão assim, irmão, lá em cima. Tudo aquilo que Deus já tinha falado no meu coração, e eu estava querendo trazer para fazer a mudança necessária. O irmão já veio e falou assim, pastor, por que a gente não faz assim, assim, assim? Falei, olha, o diácono, membro antigo da igreja, só não foi fundador, que eu acho que não deu, né, chegou um pouco depois, mas esse irmão falou assim, isso aqui eu posso revelar, porque não pode se tornar público, a outra parte eu não posso revelar aqui de púlpito não, mas uma parte é o seguinte, ele falou assim, pastor, por que a gente fica fazendo EBD domingo de manhã? Vamos fazer EBD outro dia da semana, pastor, vamos deixar o domingo de manhã para a gente ficar com a família, e é um diácono cheio do Espírito Santo, consagrado. Não, porque pastor, por que tem que ser assim? Nós estamos vivendo um tempo diferente agora, pastor, uma época nova, que a gente precisa se adaptar. Falei assim, olha aí, ó, tá saidinho, hein, irmão, se começou nele, irmão, não tem limite. Sabe, nós precisamos libertar dessas coisas que nós viemos trazendo, irmãos. Principalmente numa cultura, né, conservadora. Não, o Espírito Santo, os dons cessaram, o cano se fechou, os dons cessaram, não tem mais esse negócio de dom não, agora é outra coisa. Irmão, eu via isso no seminário, irmão, e aquilo me revoltava o estômago.
Enquanto isso estava eu orando, Senhor, confirma no meu coração se o teu Espírito Santo está em mim, Senhor, confirma, Senhor, confirma se o teu Espírito Santo está aqui em mim, Senhor. Novo convertido, estava namorando a minha esposa, fomos para o Batistão. Batistão é um lugar lá em Campos, um ginásio que pertencia à Convenção Batista, e aí todo mundo se reuniu lá para um congresso de missões, e eu sempre tinha muito fome de pessoas, fome de salvar vidas, ver vidas sendo salvas, e todo congresso missionário e adoração, eram duas coisas que eu sempre buscava, congresso de adoração, congresso de missões. Lá fui eu para o congresso de missões, e estou eu lá. Na época o saudoso pastor Tony Lima, que era pastor da Jocum, ele começou ele foi lá, ele era o preletor daquele evento, e eu lembro que ele começou a orar, e eu me levantei para orar com minha esposa, junto com pelo menos ali umas 1.500 pessoas, aproximadamente, todo mundo lá nas galerias orando, na parte de baixo orando, e aí quando eu estava lá orando, de repente, irmão, enquanto eu estava orando, aluno, de pré-seminário, entendendo que era assim, aquele de jeito assim, que cabia só no odre velho, estava eu orando lá, quando de repente, de olho fechado, eu vi o teto do Batistão se abrir, e de olho fechado, eu vi várias pombas brancas descendo naquele teto. E aí eu vi uma pomba vindo na minha direção, irmão, e uma daquelas pombas brancas pousaram na minha cabeça, e até hoje eu sinto as unhas delas aqui dentro. E quando ela pousou, eu não lembro de mais nada, eu não conseguia controlar mais nada, eu simplesmente falei numa língua que eu nunca tinha ouvido falar. E aquilo mudou a minha vida, aquilo fez com que eu fosse um homem diferente, um líder diferente, uma pessoa diferente. Meu irmão, não tem como fazer nada na força do braço, se o Espírito Santo não vier, não tem avivamento. Não tem avivamento. Nós passamos por cima, irmãos, de muitos textos, mas Lucas 11:13 nos traz uma verdade profunda. Ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você tem pedido a Deus pelo Espírito Santo na sua vida? Eu não sabia muita coisa sobre Deus, eu era apenas um novo convertido, mas eu jejuava, irmão, segunda, quarta e sexta, 10 segundas-feiras, 10 quartas-feiras, 10 sextas-feiras, jejum absoluto, nem água nem nada. Eu ficava desde a hora que eu acordava, geralmente 5 da manhã, e eu ficava até 4 da tarde jejuando todos os dias, todas as segundas, todas as quartas, todas as sextas. Na segunda era nobre, eu estava pedindo a Deus: Senhor, confirma que teu Espírito Santo está na minha vida, porque eu ouvi falar do Espírito Santo, mas eu não percebo que ele está aqui, me mostra, Senhor. Na quarta, eu não orei por línguas, irmãos, eu quero deixar isso bem claro para você. Na quarta-feira, a segunda oração é: Senhor, confirma se eu tenho um ministério, confirma se eu tenho um chamado. Eu queria tanto, irmão, sabe, eu fui chamado por Deus para ser pastor, mas eu não tinha certeza, eu não queria fazer, sabe como muitos fazem, dar um passo além das pernas. E aí eu comecei a orar por isso, e enquanto eu jejuava e orava, eu me lembro que a minha líder me chamou e disse: olha, não é para você se envaidecer não, mas 2 pessoas me procuraram e vieram até mim e perguntaram se você era chamado. Aliás, disseram que você é vocacionado. Uma missionária que chegou na igreja, eu nunca vi essa irmã, e um pastor. E quando ela me contou aquilo, eu comecei, sabe, a me alegrar e chorar. Eu falei assim, eu chamava ela de mãe, eu falei: mãe, eu me envaidecer? Mãe, eu estou orando por isso, mãe. E aquilo foi muito poderoso na minha vida. A minha liderança reconheceu a minha vocação. E na sexta-feira eu orava para que Deus trouxesse para mim uma princesa dele, que somasse comigo no ministério. Eu jejuei 10 sextas-feiras, irmão, e depois da 7ª sexta-feira, irmão, Deus me deu a pastora Mara. Sabe, orar e jejuar por isso, irmão. Porque talvez você diga: nossa, o pastor e a pastora, eles têm uma interação, eles estão juntos no ministério. Quando eu assumi essa igreja, eu disse: olha, irmão, eu tenho apenas 50% do ministério, para os outros 50% é minha mulher, eu não consigo fazer nada sozinho. Então, aprenda isso. E aí você vê o negócio dando certo, mas não foi assim. Olhei, gostei, peguei. Igual a gente faz quando vê um produto colorido numa vitrine. Tem gente que escolhe namoro dessa forma. E aí depois do casamento, irmão, escuta bem, eu vi pastores, amigos meus, se formando no seminário e ficando pouco tempo casados. Vários tiveram divórcio, porque fizeram uma escolha baseada no olhei, gostei, levei. Porque quando a gente jejua, irmão, o jejum é uma disciplina espiritual. O jejum nos leva a ir além do limite. Sabe, tem gente que não aguenta ficar, 5 horinhas em jejum. Parece que é a morte. Tem gente que fala: não, vou fazer um propósito de 24 horas. Mas depois fala: eu estou com fome, eu vou comer. É claro, abençoado, quando você jejua, você fica com fome, porque jejum não pode ser confortável.
Se for para você jejuar e não sentir nada, então não jejua, irmão. Não, eu vou fazer um jejum aqui de chocolate. Irmão, sai fora com esse jejum, irmão. Coisa mais sem vergonha. Faz um jejum que preste, irmão. Jejum de chocolate. Vou fazer um jejum de café. A não ser que você tome café 3, 4 vezes por dia, irmão, e seja um dependente de café, e tudo bem, aí o jejum vai valer alguma coisa. Mas a gente fica rebaixando o padrão, irmão, vai diminuindo o padrão, vai reduzindo no nível do confortável. Deixa eu te falar uma coisa, jejum tem que ser saudável, mas nunca confortável. Aleluia! Tem que ser saudável, mas confortável não, irmão. Tenho praticado um jejum de 2 dias só no líquido, só na água. Irmãos, é uma benção, irmão. É uma benção, irmão. Te convido a fazer comigo, terça e quarta-feira, tamo junto. Hashtag tamo junto, viu? Amém? Mas não é aquele jejum que quando chega, a pessoa chega lá 11 da noite, meia-noite, vai começar o jejum. E chega 11 da noite, ela come, para valer por 3 dias, irmão. Coisa horrorosa, irmão. Aí depois você não entende, estou jejuando e orando, o Espírito Santo ainda não veio. Mas não vai vir mesmo, né, pastor Francisco? É que a gente está muito inchado, irmão. A gente está muito gordo, irmão. A gente tem que emagrecer, irmão. Escuta. Jesus está dizendo o seguinte, quando eu li esse texto, irmão, Deus abriu meu entendimento, me trouxe uma revelação de que Ele, o Pai Celestial, daria o Espírito Santo para quem? Para quem pedir. Fala para o teu vizinho, você tem que pedir, abençoado. Você tem que pedir. Você tem que pedir. Pode ser, irmão, que Deus venha, o Espírito Santo venha sobre você com outro tipo de dom. Pode ser que vai evidenciar de outra forma. Mas você tem que pedir. Eu aprendi uma coisa na vida, irmão, pedir e dar-se-vos-á, Jesus falou. Porque todo que pede, recebe, irmão. Amém? Está vendo esse granito embaixo do teu pé? Então, eu pedi. Eu pedi. Aí ele disse não. Aí eu pedi de novo, ele disse não de novo. Aí ele pediu de novo, ele disse não. E aí eu pedi, ele disse não. Aí eu pedi, ele disse não de novo. Aí eu pedi, ele disse não de novo. Aí eu continuei pedindo, ele disse não. Isso durou 2 anos. Mas depois eu pedi tanto, irmão, que foi que nem aquela história que Jesus contou, daquela mulher que começou a importunar o juiz. Juiz, defende a minha causa. Juiz, defende a minha causa. O juiz ficou tão de saco cheio que pegou e deu. Né? Esse irmão não deu porque ficou de saco cheio, não. Ele deu porque eu continuei perseverando. Então, toda essa parte de granito que você está vendo aí no chão, foi dado, irmão, porque a gente pediu. Tem coisa que a gente ora e diz, Senhor, manda, mas tem coisa que a gente ora e diz, Senhor, manda porque eu estou indo lá pedir. Você está entendendo isso? Amém? Então escute uma coisa. Nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E o Pai Celestial quer nos dar o melhor, o Espírito Santo. Aleluia. Escuta, e esse texto aqui, Lucas 13, Lucas 11, o texto, o capítulo 11 começa, sabe com o quê? Sabe qual é o título do capítulo 11? Jesus ensinando a oração aos discípulos. No capítulo 11, Lucas, está o Pai Nosso, que nós chamamos de Pai Nosso, né? A oração que Jesus ensinou. E aí, no contexto de oração, Jesus falou assim, olha, no seu contexto de oração, o seu clamor tem que ser pelo Espírito Santo. Mas sabe como é que a gente faz? A gente pede. Ele não deu, a gente desiste. Eu jejuei pelo menos 8 segundas-feiras, são 2 meses intensos, esperando. Às vezes pode levar mais tempo, irmão, porque Deus quer preparar o ordem, ou você mesmo precisa colocar ordem na sua vida. A gente é tão indisciplinado, meu irmão. A gente quer que o Espírito Santo venha, a gente acha que o Espírito Santo é o Zé Bagunça, vai vir de qualquer jeito, irmão. Não é não, irmão. A gente, sabe, não respeita os horários, chega atrasado dos cultos. Na hora que alguém está aqui na frente ministrando, chama assim, vamos ficar de pé para cantar. Não, estou cansado, vou ficar sentado. Sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui com muito amor e carinho. Ainda diz assim, você não me manda, eu faço o que eu quero. Eu não estou te chamando para você cantar comigo. Para mim, é para aquele que você diz que te salvou. É para ele. Se ele não merece que você fique de pé para adorá-lo, eu não sei. Irmão, aprenda uma coisa. Avivamento tem muito a ver com romper limites. Nós temos que romper a nossa indisciplina. A gente é indisciplinado para muita coisa, e Deus não vai fazer no meio da bagunça. Nós precisamos criar a estrutura para que o fogo do Espírito venha e tome conta. Venha e tome posse.
A verdade é que nenhum ser humano tem condições de promover um avivamento. A verdade é que o avivamento é uma obra do Espírito Santo. Mas tem um detalhe, nós podemos buscar e também podemos profetizar o avivamento. É papel nosso. Agora escute, a menos que nós sejamos realmente visitados do alto, nós não poderemos viver um avivamento. Efésios 6,18 dá-nos uma direção: não vos embriagueis com um vinho, no qual há dissolução, mas encheios do Espírito. Esse tempo verbal está na voz passiva, quer dizer o seguinte: sofra ação, se deixe encher, abra caminho, abra espaço para Ele. E como é que você abre espaço para o Espírito Santo? Tira a sujeira da tua vida, meu irmão. Tira aquilo que está atrapalhando o Espírito Santo fazer o que Ele precisa fazer em você. Abra caminho para Ele, abra espaço para Ele. Em nome de Jesus, há uma promessa em Atos 2:17 diz que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você está vivo? Então Ele falou que ia derramar sobre você também. É sobre toda a carne, irmão. É sobre toda a carne. E Ele diz o que acontece quando o Espírito vem: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, anunciarão as grandezas de Deus. Eu estou vendo meu filho Asaf fazendo isso. Escute, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Sabe o que é isso, meu irmão? A gente às vezes lê o texto e fala: deixa eu te falar uma coisa. O que Deus está falando aqui para nós? O que o Espírito Santo está falando aqui para nós? O que Ele está dizendo para nós em Atos 2:17, que é uma expressão de Joel capítulo 2, o que Ele está dizendo? Meu irmão, se tem uma coisa que classifica muito a vida de um jovem, é que o jovem, ele nunca pensa lá na frente, ele está pensando só no aqui e agora, em como ele pode gastar a vida dele e o tempo dele hoje. A maioria dos jovens pensam assim, mas a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem sobre um jovem, ele não mais está olhando para aqui, ele está olhando para o futuro, ele está olhando para ganhar almas, ele está olhando para ver o movimento santo acontecer na terra, ele está olhando lá na frente e vendo pessoas sendo convertidas, ele está olhando na frente dizendo: eu vou entrar no céu, mas não vou entrar sozinho, eu vou levar uma multidão comigo. Ei! Ei! Os jovens começam a ter uma visão mais ampla. Eles não querem mais oba-oba, eles não querem mais uma festinha qualquer, eles querem ver outros jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus. A visão muda. E quanto aos velhos? O velho diz assim: já vivi tudo que eu tinha que viver, não tem mais nada para viver nessa terra, agora é só mesmo ficar aí com os meus amigos, os amigos dos idosos, artrite, artrose, por aí vai, lendo as minhas bulas de remédio, decorando minhas bulas, e quando o pastor vier me visitar, eu conto para ele qual o reagente, elemento químico tem aqui, no remédio que eu tomo. Esse aqui tem 500 miligramas, pastor, esse aqui eu tomo 3 comprimidos, irmão, já passei tanto por isso. Mas a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem no idoso, ele começa a sonhar, ele começa a acreditar, ele começa a tocar outras gerações, ele começa a querer discipular, ele começa a querer fazer coisas maiores para o reino de Deus. Ele começa a sonhar, a acreditar: eu tenho muito para realizar ainda, eu tenho muito para fazer ainda. Meu irmão, o que acontece quando o avivamento chega? Querido, quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando Ele nos enche, a vida fica livre de todos os pecados que nos aprisionam. Queridos, há uma vida de comunhão íntima com Deus. Você vai orar e as coisas vão acontecer. Você vai profetizar e as coisas vão acontecer. Escute, quando o Espírito vem, há plena satisfação no Senhor. Você se satisfaz na presença dEle, você se alegra com Ele. Querido, sabe, tudo se mexe dentro de você. Você adora não apenas com os teus lábios, mas o teu corpo inteiro canta para Deus. Tudo move, tudo acontece. Queridos, há uma vida que contagia outros. Aquilo que o pastor Ebio trouxe: olha, você está cheio de Jesus. Alguém olha e diz: tem algo diferente em você, você é diferente. Tem um brilho diferente, tem uma coisa nova em você. Deixa eu te falar uma coisa: quando a tua célula, irmão, começar a receber a presença do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, escuta uma coisa, os vizinhos vão dizer: tem um negócio diferente naquela casa, eu quero ir para lá, eu quero estar lá, eu quero ficar lá, tem um negócio ali, tem um negócio que está me atraindo ali. É uma vida livre do poder do pecado. É uma vida de autoridade sobre Satanás. Quando alguém aparecer endemoniado, você não vai pegar o telefone no meio da noite e ligar para o pastor: pastor, corre aqui. Você vai dizer: eu vou lá e agora. Sai daí, capeta, sai fora, que o meu Jesus está mandando você sair. Aleluia.
Liga para o Bruno já está perito nesse negócio. Os demônios já sabem até quem é o Bruno já. É ele de novo? Não. Quando o Espírito Santo vem, é uma vida que vence toda circunstância. Eu posso dizer uma coisa, irmão. Deus cria uma resistência que não é nossa em nós. A gente aguenta tanta coisa. Não é à toa que os apóstolos apanhavam, sofriam, mas continuavam de pé. E o evangelho continuava crescendo. Ah, pastor, você precisa ser cheio do Espírito Santo. É por isso que você anda tão cansado, tão desanimado, dizendo que não tem jeito, que tudo é complicado. Ah, quem dera se eu estivesse morando naquela cidade, se eu tivesse aquela igreja, se eu tivesse aquelas pessoas. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui não tinha nada disso, meu irmão. Não tinha nada do que hoje você vê com os seus olhos. Então deixa eu te falar uma coisa. Pare de ficar admirando a grama do vizinho. Comece a olhar para a sua, porque Deus quer fazer você florescer aonde Ele plantou você. Você foi plantado lá, é lá que Deus quer te usar, é naquele lugar, e lá, e por meio de você e da igreja que você cuida, é que virá o avivamento. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, meus irmãos. Ah, queridos, há tanta coisa para dizer, mas eu não quero dizer mais nada. Eu quero apenas que o Espírito Santo venha e faça aquilo que eu não posso fazer, aquilo que nenhum homem pode fazer. Ah, queridos, então não espere mais nada, não espere canção, não espere mais nada. Simplesmente se levante e adore a Deus e diga para Deus o que é que você quer, o que é que você quer dele nessa tarde. Ah, querido, se levante, busque a presença de Deus. Ah, se humilhe na presença dele, coloque-se diante dele nessa tarde, em nome de Jesus. Ah, queridos, faça isso em nome de Jesus. Senhor, nós humilhamos a tua presença, Pai. Perdoa, Deus, quando a gente confiou demais na cartilha que a gente leu, Pai, para dirigir a tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós quando fomos liderar uma célula, achando que a gente já sabe tudo porque fez um curso. Tem misericórdia, Senhor, quando nós nos apossamos dos discípulos que não são nossos, eles são teus e sempre foram teus. Nós queremos entregar tudo para o dono nessa tarde, Senhor. O dono é o Senhor, é o Espírito Santo. O dono é o Espírito Santo. Entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Estabeleça, meu irmão, um jejum na sua vida, um tempo de busca, um tempo de dependência. Estabeleça isso na sua vida, meu irmão. Vamos adorar. Faça dessa canção uma oração. Enche esse ambiente, enche esse